Fala moçada, Milhomem na área trazendo para você a discussão acerca da Lei número 13.260 de 2016, aquela que descreve e trata do crime de terrorismo. Nós já tivemos a oportunidade nos blocos anteriores de tratar dos elementos identificadores do crime, terrorismo, descrito pelo legislador, identificando qual é a sua motivação e qual o resultado esperado, bem como qual a objetividade jurídica protegida ou tutelada. Vimos que o legislador descreve quais são os atos terroristas e também possibilita a punição dos chamados atos preparatórios. E é nesse contexto que nós continuamos a falar sobre o terrorismo aqui no Grana Online. Vai lá na tela, batata. Muito bem, vamos falar sobre o artigo 6º da Lei número 13.260. E o artigo 6º, especificamente, ele trata do chamado financiamento do terrorismo. Olha o que diz o artigo 6º. Receber, prover, oferecer, obter, guardar, manter em depósito, solicitar e investir de qualquer modo, direto ou indiretamente, recursos, ativos, bens, direitos, valores ou serviços de qualquer natureza para o planejamento, a preparação ou a execução dos crimes previstos nesta lei. A pena, reclusão de 15 a 30 anos. Vem cá comigo, por gentileza, na Batatinha. Presta bastante atenção. O que nós estamos lidando aqui não é com a conduta da pessoa que vai efetivamente dar a ignição, explodir uma determinada bomba num prédio público. Não é a pessoa que vai colher todos os elementos necessários para a realização do ato terrorista, inclusive com a cooptação de indivíduos fora do território nacional para praticarem esses atos terroristas. Não, nós estamos falando aqui de uma rede oculta de financiamento dos atos terroristas. O Brasil se obrigou, como signatário de convenção internacional, ao combate da prática do terrorismo internacional. E o terrorismo associado ao tráfico de drogas, associado ao tráfico de armas e também do tráfico de pessoas, ele tem necessariamente, para a realização e a consecução da sua finalidade, que é causar temor social, desestabilização econômica e política, de um sistema organizado de financiamento. Vem cá, na 2, por gentileza, Batatinha. Esse sistema organizado de financiamento se vale do sistema financeiro comum, normal, muitas das vezes por meio da utilização das chamadas offshores, de contas abertas em paraísos fiscais, e que permitam que sempre que seja necessário se possa empregar os recursos para a realização de um determinado ato. O ato terrorista ele tem um custo material, ele tem um custo pessoal, ele tem eventualmente a promessa de amparo da família do terrorista após o cometimento do ato terrorista, caso venha ele a óbito, caso venha a morrer. O fato é que o que se busca com a responsabilização penal, a penalização efetiva daquelas pessoas que concorrem não para a prática direta do terrorismo, mas sim para permitir financeiramente a realização dessas condutas terroristas, é cortar o mal pela raiz. Se você corta o dinheiro, você corta a oportunidade, a possibilidade da realização da conduta proibida descrita na Lei número 13.260. Então, veja só que coisa engraçada. Joga aí na tela, batata. Na realidade, o termo não é engraçado, mas peculiar. Veja qual a consequência do financiamento em relação àquela prevista para a realização mesma do ato de terrorismo. A consequência para o financiamento é de uma pena que varia de 15 a 30 anos. Vem cá na Batatinha. E quem realiza o ato terrorista começa tendo a possibilidade de a si ser aplicada uma pena de 12 anos. O legislador considera, e esse é um critério objetivo de valoração de maior ou menor censurabilidade, que o ato de financiar o terrorismo ele é muito mais gravoso do que propriamente o ato de dar causa ao resultado proibido
pelo cometimento de um ato terrorista. É por isso que a sua pena mínima combinada pelo legislador é maior do que a pena mínima combinada àquele que realiza o ato terrorista. Interessante, né? Pois é. Volta para a tela, Batata. E o legislador persegue, continua no parágrafo único do artigo 6º, tratando da questão relativa ao financiamento do terrorismo. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem oferecer ou receber, obtiver, guardar, mantiver em depósito, solicitar, investir ou de qualquer modo contribuir para a obtenção de ativo, bem ou recurso financeiro, com a finalidade de financiar total ou parcialmente pessoa, grupo de pessoas, associação, entidade, organização criminosa que tenha como atividade principal ou secundária, mesmo em caráter eventual, a prática dos crimes previstos nesta lei. Como é que funciona isso, professor? Vem cá na 2, Batata. Ó, você viu que a conduta de financiar o terrorismo é uma conduta proibida, de pena alta, de censurabilidade extremada. Tranquilo. Agora você vê no parágrafo único a referência não à pessoa que financia o terrorismo, mas à pessoa que angaria fundos com a finalidade de financiar o terrorismo. Ou seja, o simples ato de realizar operações financeiras de captação de recursos, sem que necessariamente essa pessoa responsável pela captação de recursos seja o responsável pelo emprego para o financiamento direto, para a compra, para a aquisição de armamento, a aquisição de explosivos, a contratação de pessoas, etc. O simples fato de ele operar no mundo especulativo, no mercado financeiro, por exemplo, importará no reconhecimento de responsabilização penal, se o faz com essa finalidade última, ou seja, com esse elemento subjetivo do injusto. Eu atuo na captação de recursos no mercado financeiro com uma finalidade. Mesmo que as pessoas que atuem junto comigo não saibam qual é essa finalidade, tenham por objetivo único e exclusivamente a obtenção de lucros. Eu, na realidade, quero a obtenção de lucros para financiar o terrorismo. Essa pessoa também estará incursa nas mesmas penas constantes do artigo 6º, pena mínima de 15 e máxima de 30 anos de reclusão. O que se pretende é, de toda e qualquer maneira, impedir a utilização do mercado financeiro para o financiamento dessa atividade ilícita que é o terrorismo, seja ele nacional ou internacional. Beleza? Volta para a tela aí, Batata. Vamos falar agora sobre o terrorismo qualificado pelo resultado. Olha o que diz o artigo 7º da Lei nº 13.260 de 2016. Salvo quando for elementar da prática de qualquer crime previsto nesta lei, se de algum deles resultar lesão corporal grave, aumenta-se a pena de 1/3. Se resultar morte, aumenta-se a pena da metade. Vem cá na 1, por gentileza, Batatinha. Lembra quando eu falei com você, assim como quando nós começamos a estudar o caput do artigo 2º da Lei de Terrorismo, que o crime de terrorismo era um crime de atividade, ou seja, não é necessário que se produza e se constate a produção de um resultado naturalístico do dano efetivo causado à integridade de pessoa ou coisa para se caracterizar o terrorismo. O terrorismo, ele prescinde desse resultado naturalístico, desse resultado material. O legislador se satisfaz com a realização da conduta proibida, que caracteriza o chamado resultado normativo. No entanto, como eu já havia adiantado, caso efetivamente se verifique o dano ao patrimônio público ou privado, ou a morte de uma ou de um determinado número de pessoas, ou a lesão à integridade física desse determinado número de pessoas, aí nós teremos como consequência um aumento da censurabilidade da conduta do agente, ou seja, é uma conduta muito mais reprovável e, por conseguinte, um aumento, um incremento material da própria pena. De quanto, hein, professor? Joga aí na tela. Olha aí, artigo 7º. Salvo quando for elementar da prática de qualquer crime previsto nesta lei, se de algum deles resulta lesão corporal grave, aumenta-se a pena de 1/3, ou, se resulta morte, aumenta-se a pena da metade. Muito bem.
Vem cá na 2, por gentileza, Batatinha. Então você tem um ato terrorista que tem uma pena mínima de 12 anos. Se porventura da prática desse ato terrorista, por exemplo, de sabotagem de uma refinaria de petróleo, com isso causando-se explosão e a morte de diversos operários, nós teremos a pena de 12 anos, que é a pena mínima combinada para o crime, aumentada no mínimo de 6 anos. Então a pena mínima começaria a partir dos 18 anos. Assim deve ser interpretada a regra constante do artigo 7º da Lei nº 13.260 de 2016, a Lei de Terrorismo. Tá bom? Volta para a tela aí, Batatinha. Vamos nessa. Vamos falar agora um pouquinho sobre a tentativa qualificada. Bom, olha o que diz o artigo 10 da Lei de Terrorismo. Mesmo antes de iniciada a execução do crime de terrorismo, na hipótese do artigo 5º desta lei, aplicam-se as disposições do artigo 15 do Decreto-Lei nº 2848 de 1940, popularmente conhecido como Código Penal. O artigo 5º, vem cá na 2, Batatinha, da Lei de Terrorismo é aquele que fala da punibilidade, da punição dos atos preparatórios. Eu já esclareci para você que se trata de uma previsão excepcional, permitida em lei, é bem verdade, mas que é excepcional dentro do sistema, que não caracteriza atos preparatórios como atos puníveis, salvo, como no caso do crime de terrorismo, quando houver previsão legal expressa. O fato é que o legislador, na Lei nº 13.260, ele faz uma vinculação desses atos preparatórios a um dispositivo do Código Penal Comum, que é aquele que trata, no artigo 15 do Código Penal, da chamada tentativa qualificada. Vem cá na 1, Batatinha. A tentativa qualificada, ela é representada no Código Penal tanto pela desistência voluntária quanto pelo arrependimento eficaz. A desistência voluntária, ou a hipótese de Frank, na moderna doutrina penal, é a possibilidade de um indivíduo dar causa ao resultado pretendido com o início da prática da conduta proibida e deixar de fazê-lo por vontade própria. Né? É o indivíduo que pode consumar o delito, mas não quer fazê-lo, diferenciando-se, portanto, da tentativa, onde o agente não quer, mas por um elemento externo, um fator alheio à sua vontade, ele é impedido da prática criminosa. O fato é que a previsão legal a respeito da tentativa qualificada da desistência voluntária traz esse nome justamente porque, ainda que ele não queira consumar o delito, se porventura qualquer ato executório ou preparatório da consumação delitiva por si só constituir um tipo penal, um crime, ele deverá ser responsabilizado por esse crime. É isso que faz com que o legislador aqui traga expressamente a previsão da aplicação do artigo 15. Joga aí na tela, Batata. Eu trouxe, inclusive, o artigo 15 do Código Penal, é esse aqui que está do lado, tá? Código Penal Brasileiro, CPB, para que você se recorde. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. E aí o artigo 10 da Lei de Terrorismo, LT, esclarece que mesmo antes de iniciada a execução do crime de terrorismo, na hipótese do artigo 5º desta lei, aplicam-se as disposições do artigo 15. Vem cá comigo na 2, Batatinha. Isso significa que, uma vez realizados os atos preparatórios e se porventura vier a desistir o cidadão da execução, da prática da conduta proibida do ato terrorista, mesmo assim, nós estaremos diante da possibilidade de responsabilização penal desse autor. Beleza? Estamos acertados? É isso o que caracteriza a tentativa qualificada. Eu desisto da prática do crime, eu desisto da prática do ato terrorista, mas nem por isso eu deixarei de ser responsabilizado pelos atos anteriores. Beleza pura? Joga na tela aí, Batata. Vamos falar um pouquinho agora sobre a atribuição para a investigação e a competência para o julgamento do acusado da prática de atos terroristas. Artigo 11 da Lei nº 11.260 de 2016.
Para todos os efeitos legais, considera-se que os crimes previstos nesta lei são praticados contra o interesse da União, cabendo à Polícia Federal a investigação criminal em sede de inquérito policial e à Justiça Federal o seu processamento e julgamento nos termos do inciso 4º do artigo 109 da Constituição Federal. Vem cá comigo na 1, por gentileza, Batata. Você conseguiu identificar um ato terrorista. Identificou, juntamente com esse ato terrorista, aqueles elementos de natureza subjetiva, volitiva, motivacionais e também o resultado pretendido e objetividade jurídica violada, constante do artigo 2º caput da lei do crime, da lei de terrorismo, da lei número 13.260 de 2016. Beleza. Essa adequação típica o leva à conclusão de que, primeiro, quem deve realizar a investigação para a identificação dos elementos mínimos de materialidade e indícios suficientes de autoria é a Polícia Federal e não a Polícia Civil. E depois, esse inquérito policial levado a cabo pelo delegado de Polícia Federal deverá ser encaminhado à Justiça Federal da União e não à Justiça dos Estados. Entendeu? Quem investiga é a Polícia Federal, quem julga é o juiz federal. Para isso é necessário que você constate que verdadeiramente nós estamos diante da prática de um ato terrorista. Beleza pura? O julgamento de um ato terrorista pela justiça comum importa no reconhecimento da nulidade de todo o processo. É a hipótese de nulidade absoluta, já que a competência da Justiça Federal ela encontra previsão na própria Constituição Federal, no artigo 109. O fato da Polícia Civil dos Estados ter, portanto, investigado um ato de terrorismo não trará a mesma consequência, contanto que esse inquérito policial realizado a cargo da Polícia Civil Estadual seja encaminhado para a Justiça Federal. Estamos acertados? Massa! Volta para a tela aí, Batata, por gentileza. Vamos falar um pouquinho agora sobre as medidas cautelares. O legislador, no artigo 12 da Lei número 13.260, trata das chamadas medidas cautelares que podem ser utilizadas com a finalidade de garantir, de acautelar o processo nos casos de acusações pelo crime de terrorismo. Olha o que diz o artigo 12. O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 horas, havendo indícios suficientes de crime previsto nesta lei, crimes de terrorismo, poderá decretar no curso da investigação ou da ação penal medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta lei. Vem cá comigo na 2, por gentileza, Batata. Do que nós estamos falando? Do que o legislador está falando no artigo 12 da Lei número 13.260? Da possibilidade da utilização de medidas constritivas do patrimônio, como sequestro, arresto, hipoteca legal. Quando você trata, obviamente, do ato terrorista e visa transformar também o ato de financiar o terrorismo num ato eficientemente preventivo da prática dessa conduta proibida, nós temos que aparelhar o Estado, especificamente o juiz ou operador do direito, com elementos e instrumentos que possibilitem, antes mesmo do reconhecimento da responsabilidade penal do cidadão acusado da prática terrorista, de uma vez por todas, cessar a possibilidade ou o perigo concreto da realização da prática desse ato proibido. É por isso que o legislador confere ao juiz de direito, especificamente ao juiz federal, já que nós sabemos que se trata da competência da Justiça Federal, a possibilidade de, mesmo que não sendo provocado pelo Ministério Público ou pelo delegado de polícia, ou seja, atuando oficiosamente, ele possa apreender todos os recursos que são, pelo menos a priori, no juízo de aparência,
voltados para o financiamento dessa atividade socialmente danosa. Então, cabe ao juiz determinar e expedir ofícios de apreensão de valores dentro do sistema financeiro, das instituições bancárias. Sejam de valores constantes de contas correntes, seja de patrimônio materializado consistente em veículos, aviões, embarcações, etc., que estejam comprovadamente, ou pelo menos de que haja o fumus commissi delicti, aquela fumaça, aqueles indícios de autoria e materialidade que permitam reconhecer o envolvimento de uma determinada pessoa ou empresa em práticas terroristas, dessa forma impedindo a continuidade da realização dessa empreitada criminosa. É por isso que nós estamos aqui tratando das chamadas medidas cautelares de natureza patrimonial, ou seja, são medidas constritivas que incidem sobre o patrimônio de pessoas ou empresas voltadas, ligadas comprovadamente, ou pelo menos com participação suficientemente indiciada em atividades terroristas. Tá bom? Massa! Volta para a tela aí, Batata. Tem mais, professor? Tem. Vamos falar um pouquinho sobre cooperação internacional. O artigo 12 trata especificamente da possibilidade de que o juiz atue em cooperação internacional com outros países no intuito de obter a devolução de valores ou mesmo de apreender em território nacional valores ou patrimônio que seja adotado para a prática de atos terroristas fora do território nacional. E assim, nós possibilitamos a cooperação entre os países signatários de convenções internacionais na proteção da comunidade internacional e na garantia da aplicação de um conjunto de regras internacionais que visam a desestimular a prática terrorista. Agora vamos falar especificamente sobre a prisão temporária e o crime de terrorismo. Vem cá comigo, por gentileza, na 2, Batata. Você sabe que a prisão temporária ela é uma prisão cautelar que é aplicada e é permitida no nosso ordenamento jurídico antes mesmo do oferecimento da ação penal, no caso, do oferecimento da ação penal pelo crime de terrorismo. Vem cá comigo na 1, por gentileza. Com a edição da Lei número 13.260 de 2016, houve a alteração da Lei 7.960 de 89, que trata da prisão temporária, para se incluir o terrorismo dentre aquelas condutas que admitem a prisão temporária. A prisão temporária, portanto, é a prisão decretada pelo juiz a pedido do Ministério Público ou da representação do delegado de polícia, que possibilita a privação da liberdade do indivíduo investigado por até 60 dias no caso do terrorismo. Por que 60 dias, professor? Eu vou te mostrar agora. Joga na tela, Batata. Olha lá a Lei número 7.960/89 e a sua previsão em relação à prisão temporária. Caberá a prisão temporária, primeiro, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Segundo, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elemento necessário ao esclarecimento de sua identidade. Terceiro, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. E aí vem a linha P, incluída pela Lei número 13.260 de 2016, que trata do terrorismo, você já sabe. Portanto, cabe prisão temporária para os atos de terrorismo identificados na Lei número 13.260 de 2016. E aí que vem a questão relativa à discussão do prazo. Quem descreve qual o prazo da prisão temporária nos casos de crimes assemelhados aos crimes hediondos é a própria Lei dos Crimes Hediondos, a Lei número 8.072/90. Olha o que diz o artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 8.072/90. A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei 7.960 de 89, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 dias. Opa! Então, como é que a gente fica? Vem cá na 1, Batata. Primeiro, cabe prisão temporária contra o terrorismo, contra o acusado da prática de atos terroristas, de atos preparatórios ou de financiamento do terrorismo.
Tudo bem? Por expressa previsão legal decorrente da alteração da Lei 7.960 pela própria Lei do Terrorismo, a Lei 13.260. Tranquilo? E depois, qual é o prazo da prisão temporária? O prazo é de 30 dias. Por que isso, professor? Porque o terrorismo é considerado um crime assemelhado ao crime hediondo. Senão, o prazo seria de 5 dias. Lembrando que esse prazo de 30 dias, previsto na Lei dos Crimes Hediondos, na Lei 8.072/90, ele pode ser duplicado em caso de extrema necessidade. O que significa dizer que, mesmo sem que se ofereça a ação penal contra a pessoa acusada de terrorismo, esse poderá ficar preso por até 60 dias enquanto está sendo investigado. Beleza pura, né? Joga na tela, Batata. Bom, agora vamos falar um pouquinho a respeito de organização criminosa. Se você ainda não teve oportunidade de estudar, com certeza vai fazê-lo ao analisar a Lei nº 12.850 de 2013, a Lei da Organização Criminosa. E o artigo 1º, no seu parágrafo 1º, descreve o que se considera organização criminosa. Olha só. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. E aí prossegue no parágrafo 2º. Esta lei se aplica também, inciso 2º, às organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos. Opa, vem cá na 2, por gentileza, Batata. Isso significa uma coisa: organizações terroristas se enquadram no conceito de organizações criminosas, nos moldes da Lei nº 12.850 de 2013. Isso faz com que nós reconheçamos a possibilidade de responsabilização penal não só pelo crime de terrorismo, como também pelo crime de organização criminosa, e depois da utilização dos instrumentos processuais que encontram previsão na Lei 12.850, como, por exemplo, o flagrante diferido, né, o flagrante esperado, a infiltração de agentes e também a utilização da colaboração premiada para fins de identificação dos integrantes dessa organização terrorista. Tudo isso por expressa previsão e alteração da Lei nº 12.850 pela Lei do Terrorismo, pela Lei nº 13.260 de 2016. Tá bom? Então, em suma, aplicam-se os institutos previstos da Lei de Organizações Criminosas às organizações terroristas, àqueles que integram organizações terroristas. Beleza pura? Joga na tela aí, Batata. Bom, e a investigação? Tá lá, ó, aquilo que eu acabei de comentar contigo. Aplicam-se as disposições da Lei 12.850 para a investigação, processo e julgamento dos crimes previstos nesta lei. Vem cá comigo, por gentileza, na 2, Batatinha. Meu querido, minha querida, era essa a conversa que eu queria ter com vocês a respeito do terrorismo, sua previsão legal e a relação que o terrorismo mantém com outros diplomas legais, como a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei da Prisão Temporária e a Lei da Organização Criminosa. Eu espero que você tenha gostado, tenho absoluta certeza que com essa discussão você vai ter a segurança necessária para responder à questão que verse a respeito de terrorismo na sua prova. Não se esqueça, a nossa função é mudar vidas, a sua vida em especial. Um abraço do Milhomem e até a próxima.